Boa tarde. Eu agradeço muito a oportunidade de estar aqui hoje com todos vocês. E eu vou apresentar um recorte breve de uma nova pesquisa que eu estou fazendo justamente sobre a obra pictórica do Tolkien, que, é claro, ele é muito mais conhecido por ser um autor, né, pelas suas obras literárias, mas ele também tem uma obra de pinturas e desenhos que é muito extensa e que ele começou a produzir desde criança e foi até quase ao final da sua vida. E, infelizmente, essa produção não é tão estudada quanto mereceria ser, mas eu acho que ela pode nos trazer, pode iluminar o conceito de fantasia do Tolkien, o que ele entendia por fantasia e o que ele queria realmente passar para os seus leitores. Então, o Tolkien ele começou a desenhar ainda muito jovem, por influência da mãe dele, a Mabel, que também pintava. Bom, o Tolkien ele começou a desenhar muito jovem pela influência da sua mãe, a Mabel, que também pintava, mas ele sempre foi muito modesto quanto aos seus desenhos, à sua arte, porque ele nunca estudou arte formalmente, então acho que ele ficava um pouco inseguro, mas como vocês podem ver, ele era, sim, um artista muito competente. E a gente tem, esse desenho aqui que eu estou mostrando para vocês, da Abadia de Whitby. O Tolkien tinha 18 anos na época que ele fez esse desenho. E aqui a gente já vê alguns dos interesses dele, né? Primeiro pela Idade Média, né? Essa é uma abadia medieval e que tinha e que também está atrelada ao período anglo-saxônico, né, da Inglaterra, que ela foi fundada nessa época, né, e também porque o Caedmon, que foi um dos grandes poetas em inglês antigo, ele foi monge justamente em Whitby, então claro que esses fatos com certeza chamaram a atenção do Tolkien, e ele fez esse desenho. Ele tem a obra dele pictórica se dividia entre muitos desenhos de observação e daí mais tarde também especialmente dos desenhos do seu universo fantástico, né, o universo que ele criou mesmo. Mas aqui a gente já vê esse interesse pelo medieval, pelas ruínas, pelo que a gente pode encontrar do passado no presente, né. E aqui também, 2 anos depois, ele fez um passeio a Lambourne, que é uma cidade que também tem uma relevância na Inglaterra anglo-saxônica, porque o rei Alfred tinha uma propriedade lá, e tem essa igreja, né, a igreja de St. Michael and All Angels, que data dessa época também, apesar do que ela foi reconstruída aí depois nos séculos 12 e 13, tanto que o Tolkien desenhou aqui, o que a gente encontra hoje, é muito posterior, na verdade é uma arquitetura normanda, mas o que o Tolkien escolheu figurar aqui nessa imagem é justamente esse grotesco medieval, né, as gárgulas, e coloquei aqui, infelizmente a definição não ficou tão boa, mas para vocês verem que ele já tinha realmente esse fascínio pelos monstrinhos, né. E aqui, né, pulando já para 27, que a gente vai começar a encontrar realmente as imagens do universo fantástico que ele criou, e a gente vai começar a ter os dragões, né, aqui o nome que ele colocou é Glorund sets forth to seat Turin, depois esse Glorund vai ser o Glaurung, e aqui ele respeita o que está no texto, que fala que é um dragão sem asas e com as escamas cor de bronze. E nessa imagem a gente vê duas coisas, né? O foco realmente é o dragão e a paisagem, a natureza, né? O sol, as montanhas, as árvores. A gente não vê outros personagens, a gente não vê outros seres. Aqui outro dragão que ele fez. Esse é bem famoso, talvez vocês tenham já visto já foi usado na capa do Beowulf, né? E aqui é um dragão alado, porque o Tolkien fazia essa distinção entre os dragões alados e os rastejantes, né? E aqui é uma imagem, né? Um desenho que ele fez para ilustrar o Roverandom.
E aqui é a cena que o dragão branco da lua justamente persegue o Robert Random. Só que o que a gente vê aqui, a gente não vê o protagonista, né, da história, a gente vê o dragão e as aranhas, e é claro, a montanha na lua. E no fundo, aqui a gente vê o próprio planeta Terra, né. Mas, então, é interessante pensar o que o Tolkien decide incluir e não incluir nas suas imagens, né. Aqui, essa na verdade, um esboço, né, sem título, que a gente não sabe exatamente o que ele queria com essa imagem. A gente sabe que essa casa é a casa que ele morava com a família em Oxford, quando ele lecionava lá. Aqui em cima tem essa figura que geralmente é descrita como um gigante, mas, enfim, é difícil afirmar. E aqui nós temos essa figura com 3 cabeças, uma espada e um pequeno troll, talvez, que tem um brinquedinho, e é um dragão que ele pode puxar. Então a gente vê realmente esse fascínio na arte, né, pictórica do Tolkien, desses elementos fantásticos e da imaginação. Aqui, né, em 37 ele começa a fazer as imagens para o Hobbit, para a edição do Hobbit, e tem essa famosa cena do condado, né. Mas o que chama atenção nessa imagem é que ela parece muito vazia, de certa forma. A gente não vê nenhum hobbit, a gente não vê nenhum animal. Parece que todo mundo saiu do condado ao mesmo tempo, né? E nesse esboço da mesma cena, a gente vê que realmente ele provavelmente já tinha essa ideia de fazer essa cena vazia, entre aspas, né? A gente não vê mesmo no esboço, a gente não vê os hobbits, a gente não vê outros seres, né? E isso demonstra que a ideia do Tolkien era realmente essa. Ele queria, com essa imagem, realmente destacar a natureza e o ambiente e o mundo, né? Essa parte da Terra-média. Aqui, essa foi a primeira imagem que ele fez sobre os Trolls, daquela cena dos Trolls que viram pedra. E aqui, de novo, o foco tá nos Trolls. Assim, a gente tem o Gandalf de um lado, o Bilbo bem pequenininho aqui no meio dos arbustos, quase não dá para ver direito. Aqui os anões, também a gente só vê as botinhas. E o grande foco realmente são os Trolls, as feições, os corpos. Essa imagem acabou não sendo escolhida para publicação, porque como ele escolheu cores muito escuras para os Trolls, ia ficar difícil de reproduzir assim com uma qualidade boa. Então ele fez essa outra cena. Essa outra cena, apesar de ser muito diferente a composição, de certa forma mantém o foco nos Trolls, né? Que eles estão aí entre as árvores, então é uma cena que tem uma tensão. Especialmente porque aqui embaixo a gente vê o anão e o espectador, o leitor, a gente tem a visão do anão ali, que acabou de encontrar os Trolls, então tem toda essa tensão. A gente compara aqui, né, nessa imagem que ele fez do salão do Bjorn, que tá vazio, né? A gente tem o fogo, parece que os personagens acabaram de sair, ou eles estão para entrar, mas de novo, o que o Tolkien decidiu destacar nessa imagem é o ambiente, e que de certa forma também convida a imaginação, né, do leitor a popular essa cena, né, assim como a cena a imagem do condado. Aqui, né, a cidade do lago, que a gente tem algumas pessoas aqui, mas elas são muito pequenas, com poucos detalhes. Se a gente comparar os detalhes, eles são colocados aqui na cidade mesmo, nas casas, aqui nas palafitas, nos barris, no lago mesmo. E a gente compara aqui com aquela famosa cena do Smaug, a conversa com o Smaug, que o próprio, né, o Bilbo aqui, claro que ele está invisível, mas ele é muito pequeno, com cores escuras, e o foco dessa imagem é realmente o dragão, né, com as cores chamativas, o tesouro do dragão, né, vermelho, dourado. E aqui também a gente tem essa cena da águia, né? A gente tem um hobbit aqui, mas também com poucos detalhes, muito menor. E o que chama a atenção, né, de quem vê essa imagem é a águia aqui e a outra águia aqui em cima, né? Aqui, comparando com aquela outra imagem da cidade no lago, quando tem o dragão, o foco é no dragão, né? Ele é colorido, ele é amarelo, com o fogo saindo, e a cidade
ela perde todo aquele detalhe, aquele detalhamento que ela tinha na outra imagem. Né? Aqui é uma cena da montanha, né? E o que a gente vê aqui? A gente vê justamente o dragão aqui circundando a montanha, né? O dragão, a lua, a montanha, os campos. Então, a gente não vê outros personagens da narrativa. E aqui é a capa aqui da primeira edição do Hobbit, que foi feita pelo próprio Tolkien. Ele decidiu o design. E o que a gente tem aqui, de novo, o dragão, né? Na parte inferior, o dragão, na lombada, runas, e em cima, montanhas estilizadas com o sol e a lua. E aqui também, né? Essa aqui é enfim, uma versão teste da capa do Hobbit, que com essa também é uma ilustração do próprio Tolkien. E o que a gente vê aqui, justamente, tem o mesmo padrão. São as montanhas, o dragão, as águias, o sol e a lua, a floresta, mas a gente não vê nenhum dos outros personagens, né? Apesar de ser o Hobbit, a gente não vê nenhum Hobbit, a gente não vê os anões. Então, é interessante pensar o que o Tolkien ele opta por incluir ou não incluir nas imagens que ele produziu do seu próprio mundo fantástico. E isso também faz pensar no que ele escreveu sobre histórias de fada, né? Que ele vai falar que o dragão tem a marca do fairy. E qualquer mundo que tem um dragão é um outro mundo. Fantasia é o fazer ou vislumbrar de outros mundos. É o coração do desejo pelo fairy. Então, acho que isso nos ajuda a pensar aí qual a função desses outros seres, esses seres não humanos, ou não humanoides, né? Nessa produção pictórica do Tolkien, né? E a gente pode, enfim, num outro momento até pensar até que ponto o espaço destinado ao dragão e a esses outros seres é diferente ou é similar ao modo como eles aparecem na própria narrativa, né? Na parte literária da obra tolkieniana. Mas, enfim, eu queria, com essa breve apresentação, ter mostrado um pouco para vocês aí, ter feito uma análise das imagens, com a lógica própria das imagens, com seus modos de funcionamento, que são justamente diferentes daquele do texto, né? Muito obrigada. Obrigado, Muriel. Acho que não só na sua apresentação, mas de todas as outras, daria para a gente ficar horas e horas falando de cada uma delas. Infelizmente o tempo é curto,